A síntese proteica é um processo intracelular e é dividida em duas fases, transcrição e tradução do código genético. A transcrição é o processo de formação do RNA mensageiro através de uma fita mod de DNA. A tradução é o processo de leitura do RNA mensageiro. Suas informações são codificadas por RNAs transportadores, que adicionam aminoácidos formando uma cadeia polipeptídica, que, ao final do processo, pode ser denominada proteína. Cada proteína é condicionada por um gene diferente, e é através da síntese de proteínas que o núcleo controla a atividade celular. Existem algumas diferenças no processo de tradução dos eucariotos e procariotos. Neste vídeo, representaremos a tradução dos procariotos e faremos uma comparação com o processo eucariótico. No RNA mensageiro, 3 nucleotídeos codificam um aminoácido. Essas trincas são chamadas códons. Um único aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, e é por isso que dizemos que o código genético é redundante. As diferenças entre o RNA mensageiro de procariontes e eucariontes são: nos procariontes, a transcrição e a tradução são acopladas. A tradução de um RNA mensageiro começa na sua ponta 5' enquanto o resto do mRNA ainda está sendo transcrito. O RNA é policistônico. Uma fita de RNA mensageiro codifica várias proteínas. Em eucariontes, após ser gerado na transcrição, o RNA mensageiro sofre um processamento antes de sair do núcleo, retirada de introns e adição de cap. Possui uma cauda poliar em sua extremidade 3', e o RNA é monocistrônico. Uma fita de RNA mensageiro codifica apenas uma proteína. O RNA transportador possui uma região que leva uma trinca de nucleotídeos chamada anticódon. Essa sequência é complementar ao códon do RNA mensageiro e especifica o aminoácido correspondente àquela informação. O RNA transportador pode estar em 3 estados: com o aminoácido ligado, carregando uma cadeia polipeptídica crescente ou sem nenhum aminoácido ligado. O terceiro nucleotídeo do anticódon do RNA transportador se liga mais fracamente à sua respectiva base nitrogenada do RNA mensageiro. Este evento é denominado oscilação. Em todos os organismos, o ribossomo consiste em uma subunidade pequena e uma grande, cada uma feita de RNA ribossômico e proteínas. Os ribossomos possuem vários sítios ativos, e os principais são o sítio A, onde ocorre a entrada do RNA transportador e a ligação entre os aminoácidos, o sítio P, onde o RNA transportador que porta a cadeia polipeptídica se aloja, e o sítio E, sítio de retirada do RNA transportador sem aminoácidos. As diferenças entre os ribossomos de procariotos e eucariotos são: em procariotos, as subunidades pequenas e grandes são chamadas de 30S e 50S respectivamente e se associam para formar uma partícula 70S. Em eucariotos, não possuem sítio E. As subunidades pequenas e grandes são chamadas de 40S e 60S respectivamente e se associam para formar uma partícula 80S. O processo de tradução pode ser dividido em 3 fases: início, elongação e término. Além do ribossomo, RNA mensageiro e RNA transportador, proteínas adicionais são necessárias para o sucesso de cada fase. Em vários estágios, a energia é fornecida pela hidrólise de GTP. Para o processo de tradução, são necessários os seguintes elementos: ribossomo, que é constituído de uma subunidade menor e uma subunidade maior. RNAs transportadores. Os seguintes aminoácidos: metionina, tirosina, alanina, serina, leucina, isoleucina, valina, treonina e arginina, que constituem a proteína que será produzida neste processo. As bases nitrogenadas: adenina, uracila, guanina e citosina. RNA mensageiro.
relativamente lenta e determina a velocidade com a qual um RNA mensageiro é traduzido. Os seguintes fatores serão utilizados nesta fase. Em procariotos, a subunidade menor do ribossomo reconhece e se liga a uma sequência especial de RNA mensageiro, denominada sequência de Shine-Delgarno, que é um trecho de bases que precede a região codificadora de proteínas. Como o procarioto não tem compartimento nuclear que separe a transcrição da tradução, o complexo procariótico de iniciação é capaz de se formar na sequência de Shine-Delgarno perto da ponta 5' de um RNA mensageiro que ainda está sendo transcrito. Assim, a tradução pode começar nos RNAs mensageiros procarióticos, mesmo antes que eles tenham sido completamente transcritos. Tanto em procariotos quanto em eucariotos, o RNA mensageiro tem uma região próxima à extremidade 5' que não é traduzida, e que consiste na sequência de Shine-Delgarno e o códon de início tradicional. Para a correta iniciação, os procariotos utilizam 3 fatores de iniciação, IF1, IF2 e IF3. O reconhecimento do RNA mensageiro ocorre quando o IF3 liga-se à subunidade menor do ribossomo e então esta se liga ao RNA mensageiro, formando um complexo de iniciação no sítio de ligação ao ribossomo. O IF1 liga-se à subunidade menor como parte do complexo de iniciação e se liga ao sítio A do ribossomo, impedindo a entrada do RNA transportador. Sua localização também pode impedir a ligação da subunidade maior à subunidade menor e estabilizar a ligação do RNA transportador iniciador. O IF2 liga-se a um RNA transportador iniciador e controla sua entrada no ribossomo. Diferentes RNAs transportadores metionina estão envolvidos no início e alongamento. As diferenças da iniciação de procariotos e eucariotos são: em procariotos, pode ocorrer antes de o RNA mensageiro acabar de ser transcrito. Pode ter mais de um códon de iniciação, AUG, GUG e UUG. Possui 3 fatores de iniciação. Em eucariotos, a subunidade menor ribossomal liga-se ao CAP metilado, que marca a extremidade 5' do RNA mensageiro e rastreia o RNA mensageiro até alcançarem um sítio de iniciação. O sítio de iniciação consiste em uma sequência de 10 nucleotídeos que inclui o códon AUG. Possuem 12 fatores de iniciação que são, direta ou indiretamente, necessários à iniciação. Esta é a etapa mais rápida da síntese proteica. Uma vez que o ribossomo completo está formado no códon de iniciação, a fase de alongamento pode começar. Os fatores de alongação EFTU e EFG são cruciais nesta fase. EFTU, EFG. O RNA transportador entra no sítio A do ribossomo, cujo sítio P está ocupado pelo RNA transportador metilado e sua entrada é mediada pelo EFTU. O EFTU mantém-se associado ao ribossomo somente durante o processo de entrada do RNA transportador. Quando o RNA transportador se encontra posicionado, EFTU hidrolisa GTP em GDP e é liberado para atuar novamente em outro RNA transportador. Em seguida, ocorre a ligação peptídica entre o primeiro e o segundo aminoácidos. A atividade de peptidiltransferase é responsável pela síntese da ligação peptídica. Essa atividade é uma função da subunidade maior. O RNA transportador que se encontra no sítio A sofre uma leve mudança de conformação, se aproximando do RNA transportador do sítio P. Uma vez mais próximos, há a transferência do aminoácido do sítio P para o RNA transportador do sítio A. O ciclo de adição de aminoácidos à cadeia polipeptídica crescente é completado pela translocação, quando o ribossomo avança 3 nucleotídeos ao longo do RNA mensageiro. Nesse ponto, o segundo fator proteico, EFG, desempenha seu papel. Para fins didáticos, a partir deste momento, decidimos omitir os fatores de alongamento, mas eles continuam agindo como foi mostrado anteriormente. As diferenças na elongação de procariotos e eucariotos são: em procariotos, existe um sítio E
e tem como fatores de elongação EFTU e EFG. Em eucariotos, não existe um sítio E. O RNA transportador sem aminoácido é expulso diretamente para o citosol e tem como fatores de elongação EF1-alfa e EF2. O ciclo continua até o códon no sítio A ser um dos 3 códons de fim, o GA, o AA ou o AG. Quem reconhece esses códons não são RNAs transportadores, e sim proteínas chamadas fatores de liberação, RF1, RF2 e RF3. O término pode ser dividido em 2 estágios: a reação de terminação, que envolve liberação da cadeia polipeptídica, e a reação de pós-terminação, que envolve a liberação do RNA transportador e a dissociação do ribossomo em suas subunidades. Fator de liberação 3, RF3. Fator de reciclagem do ribossomo, RRF. E fatores de liberação RF1 e RF2, que serão representados juntos e ligados à molécula de água. Os fatores atuam no sítio ribossomal A e requerem um RNA transportador carregando a cadeia polipeptídica no sítio P. Os fatores de liberação RF1 e RF2 são auxiliados pelo fator de liberação RF3, que é uma proteína de ligação a GTP. RF1 e RF2 reconhecem os códons de terminação e ativam a hidrólise do RNA transportador pelo ribossomo. A clivagem do polipeptídeo do RNA transportador ocorre por meio de uma reação semelhante à ligação peptídica convencional, exceto pelo fato do aceptor ser água, ao invés do RNA transportador. Nesta etapa, RF1 e RF2 são liberados do ribossomo pelo RF3, o qual está relacionado a EFG. RRF atua na subunidade maior e IF3 atua removendo o RNA transportador remanescente da subunidade menor. Após a separação das subunidades, IF3 permanece necessário para evitar que estas se reassociem. As diferenças na terminação de procariotos e eucariotos são: em procariotos, existem 3 fatores de liberação, RF1, RF2 e RF3. Em eucariotos, existe apenas um fator de liberação, denominado ERF, que é a única proteína que reconhece os 3 códons de terminação. Após o processo de tradução, a proteína formada poderá sofrer processamento para realizar suas funções no organismo.